Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre controle de atrito em trilhos ferroviários. Primeiro é importante a gente entender quais são as forças atuantes nos trilhos. A primeira que eu trago aqui é a força centrífuga, aquela que a gente estudou lá no ensino médio, aquela que acontece devido à tendência que os veículos têm de permanecer em um movimento tangencial. Como esse movimento ele é forçado, como a curva ela é forçada para um veículo ferroviário, surge aquela força lateral chamada força centrífuga que incide sobre os trilhos através do friso ferroviário na magnitude de m, ou massa do veículo, vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da curva. Então essa é a primeira força, força centrífuga. A segunda força é o peso próprio do veículo, que nessa imagem a gente mostra aqui por essa setinha vermelha para baixo. E a terceira força é a força longitudinal relacionada à tração e frenagem dos veículos. Então, esses aqui são as principais forças atuantes nos trilhos. Essas forças, elas se relacionam e estão também relacionadas ao risco de um descarrilamento. Muitos descarrilamentos eles acontecem devido à escalada das rodas em relação aos trilhos. E essa escalada de roda acontece quando a relação de força lateral e força vertical é muito positiva né? Ou seja, a força lateral ela é muito maior do que a força vertical, gerando um alívio de roda e a escalada da roda. Em 1896, o engenheiro Nadal ele modelou esse fenômeno e chegou nessa fórmula que a gente apresenta aqui e chegou à conclusão que o descarrilamento ele está relacionado então à força lateral, à força vertical, a inclinação desse contato do friso com a roda, ou seja, quanto mais desgastado o trilho, maior o risco de descarrilamento, e também ao coeficiente de atrito existente aqui nessa interface. Então a gente vê que a lubrificação tem um papel fundamental na garantia da segurança ferroviária, na garantia que não haverá ou que o risco é muito menor de haver escalada de roda. Essa relação de forças também geram defeitos em trilhos. Os defeitos mais comuns são, primeiro, fadiga. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente vê o início das fissuras relacionadas à fadiga de contato superficial. Se essas fissuras elas não forem tratadas, elas vão evoluir para defeitos cada vez maiores, até que o trilho, a massa existente ainda não trincada, não seja suficiente para suportar os esforços de tração ou de cisalhamento e ocorra a fratura do trilho. Um outro defeito também muito comum, principalmente em ferrovias de passageiro, devido às constantes frenagens e aceleração nas chegadas dos trens nas plataformas, é a corrugação. A corrugação acontece devido a microdeslizamentos da roda em relação ao trilho. Então, com esses microdeslizamentos acontece um escoamento plástico que gera essas ondas com amplitudes, com uma determinada amplitude, que se não for tratada vai só evoluindo para amplitudes cada vez maiores. E por fim, a gente tem o desgaste dos trilhos. Então aqui nessa imagem a gente tem um trilho novo e um trilho gasto. Então os trilhos eles deveriam ser retirados da via por desgaste, ou seja, o seu limite de vida útil deveria ser definido por desgaste, não por qualquer outro defeito como corrugação ou fadiga. Isso significa que o trilho chegou ao seu nível máximo de vida útil e obsolescência.
Para tratar esses primeiros defeitos que eu mencionei, ou seja, fadiga e corrugação, a gente utiliza um equipamento que chama esmerilhadora de trilhos. Então, essa esmerilhadora ela é composta de vários rebolos, a maior parte das vezes rebolos circulares rotativos, que conseguem desbastar os trilhos superficialmente, tanto no topo quanto na lateral, como na quina, reperfilando o trilho, e nesse processo ele acaba eliminando pequenas fissuras ou pequenas corrugações. Então, é um processo muito importante na manutenção da via permanente ferroviária para garantir que os trilhos eles saiam da via por desgaste e não por outro defeito. Um outro processo de manutenção também muito importante é a lubrificação dos trilhos. A gente também tem um outro processo que ele é primo da lubrificação, que é a multiplicação de modificadores de atrito. Eu vou explicar a diferença. Nessa imagem aqui a gente vê um sistema de lubrificação fixo. Aqui a gente tem o tanque de armazenamento da graxa e também o sistema de controle. E aqui a gente tem as réguas de lubrificação. Então aqui nesse caso aqui a gente tem uma barra lubrificadora na face interna do trilho. Quando o friso da roda passa aqui, ele leva essa graxa por uma distância aí de alguns quilômetros. E assim vai sendo gerado esse filme de lubrificante que vai garantir uma redução do desgaste e também uma redução do risco de escalada de roda. Esse mesmo sistema pode ser utilizado para aplicar o que a gente chama de modificador de atrito. Qual que é a diferença? O modificador de atrito ele não funciona para reduzir ao máximo o coeficiente de atrito, mas sim para garantir que no topo do trilho a gente tenha um coeficiente de atrito ideal que reduza o desgaste, mas que não impacte a adesão da roda com o trilho, ou seja, que a gente garanta a boa tração e frenagem e não corra o risco de acontecerem patinados ou que o trem passe da plataforma, do ponto onde que ele deveria parar na plataforma. Então essa é a diferença do modificador de atrito e do lubrificante. Uma outra forma de aplicar esses dois fluidos é através de sistemas embarcados nos trens ou em outro veículo ferroviário. Aqui a gente tem um modelo de sistema instalado em trem de aspersão de óleo lubrificante no friso. Então não é mais graxa que a gente utiliza aqui, é um óleo mineral ou sintético. E uma outra forma é você aplicar óleo no próprio trilho. Esse sistema aqui geralmente é utilizado em pontes rolantes. E esse sistema em equipamentos que aplicam o lubrificante em pontes rolantes. E esse sistema ele é muito comum de ser encontrado em ferrovias de passageiro, em que os trens já vêm com esse sistema instalado. Então, como eu falei, o coeficiente de atrito é muito importante na manutenção, na operação ferroviária como um todo, e por isso deve ser controlado. A lubrificação, o coeficiente de atrito, ele deve ser diferente nas diferentes posições do boleto. Então, a gente vê aqui, esse gabarito aqui, ele nos mostra que na face de bitola o coeficiente de atrito deve ser menor do que 0,2. Aqui na quina de bitola e aqui no meio da bitola, a gente deve ter um coeficiente de atrito muito próximo de 0,2, entre 0,2 e 0,3. E no topo do trilho, a gente deve ter um coeficiente de atrito entre 0,3 e 0,4. Um trilho seco, muitas vezes, ele tem um coeficiente de atrito entre 0,5 e 0,7. E como que a gente controla esse coeficiente de atrito? Através de um equipamento que chama tribômetro. Então, esse aparelhozinho aqui tem um computador embarcado que consegue transformar, e sensores, né,
que conseguem medir o coeficiente de atrito não só na face de bitola, na quina, mas também no topo do trilho. Então essa é a ferramenta que a gente utiliza para fazer a medição do coeficiente de atrito. Bom, isso é o que eu tenho para apresentar para vocês hoje sobre controle de atrito em trilhos ferroviários. Muito obrigado, um abraço.